Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Os irmãos estão felizes nesta noite. Aleluia. Estão alegres por esse dia estar aqui, a qual o Senhor nos concedeu, né, irmãos, para estar aqui nesta noite, né? Último dia do culto do ano, né, pastor? Louvado seja Deus. Estava ali orando a Deus e agradecendo a Ele, né, irmãos, por mais este ano que Ele tem nos proporcionado, né? Está chegando ao fim. E olha nós aqui, né, irmão? Tudo isso é porque a graça do nosso Deus tem nos alcançado a cada dia, tem nos dado força, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas 1, verso 36 e 37. Esses dias, irmãos, essa palavra estava falando comigo, eu sempre pensando nesse tema dessa palavra. Até falei para minha esposa, eu falei, vou estar lendo ela aqui um pouquinho, né? Para ver o que Deus fala, né, irmãos? E Deus, irmãos, Ele é maravilhoso porque Ele tem falado comigo, irmãos. Tem falado comigo porque quantas coisas Deus tem feito para conosco, né, irmãos? Coisas que nós achávamos que nunca ia conseguir fazer, mas Ele tem nos capacitado, louvado seja Deus. Lucas 1, verso 36, que diz assim: E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E é este o 6º mês para aquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Pode se assentar, adorando o nome santo do Senhor, irmãos. Eu vou estar cantando um louvor, irmãos, antes, em nome de Jesus. Aleluia. Se os irmãos conhecerem e quiserem cantar comigo, Biel, aumenta o... Oh, glória a Deus. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Glória a Deus. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos se mudam. Hoje é a história de alguém. Glória a Deus. Usa-me, cante, irmãos. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me.
seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, irmãos, essa palavra, uma coisa que logo veio na minha mente, porque vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, aquele a qual, louvado seja Deus, foi enviado a esta terra de pecado, para a cura da minha vida e da tua vida. Cura do quê? Cura de pecado. Porque se não fosse este sangue derramado na cruz do Calvário, eu e você não estaríamos aqui. Louvado seja Deus. Mas o povo nos dias de hoje, aleluia Jesus, eles passou o Natal, e o que é que eles comemoram, irmãos? Ele tira todo o privilégio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele arranca toda a adoração, todo o reconhecimento e deposita em quem? No Papai Noel. Quando eu estava lendo isso, irmãos, veio e me fez lembrar de quando algumas vezes eu sentei com as minhas filhas e comecei a explicar para elas o que significa verdadeiramente o Natal. Eu falei para elas: filha, o Natal significa o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual cresceu, aleluia, Jesus iniciou o seu evangelho, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância. Mas as pessoas, elas trocam e dão ao Papai Noel. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eu comecei a meditar neste texto, e eu estava dizendo e observando, e eu comecei a ver que o texto vai dizer que para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Eu não sei, irmãos, o que eu e você, eu sei o que mas eu não sei o que os irmãos durante esse ano, na caminhada com Deus, eu não sei, aleluia Jesus, o que o pastor, eu não sei o que a irmã Joseane, a sua mãe, a minha esposa, irmã Marlene, irmã Eliette, o diácono Vitor, Gabriel, eu não sei durante esse ano servindo a Deus, o que vocês têm apresentado e têm pedido ao Senhor. Eu não sei o que vocês têm clamado, têm chorado, têm derramado as lágrimas aqui nos dias de segunda-feira, no seu quarto fechado, orando, pedindo a Deus algo, eu não sei. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o nosso Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus, não há nada impossível para Ele realizar na minha e na tua vida, mas nós temos que crer, nós temos que acreditar. Louvado seja Deus. Nós sabemos que foi preciso Cristo Ele vir nesta terra, foi preciso Ele vir, aleluia Jesus, em uma virgem chamada Maria, para que viesse agora haver um pouco mais de paz na terra, porque nós sabemos que passou-se os profetas, passou-se os sacerdotes, e nós sabemos que em meio a esta caminhada, a esta jornada, a criação do mundo, no livro de Gênesis, nós sabemos que o pecado se alastrou no mundo. As coisas erradas, coisas que desagradaram a Deus, cresceram nesta terra. Aleluia, louvado seja Deus. E para que Cristo, aleluia Jesus, Ele veio para esta terra? Para a cura e remissão dos nossos pecados, para pregar o evangelho, para anunciar a sua palavra, para que nós agora pudéssemos agora voltar, aleluia Jesus, reconhecendo que Deus é Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E vai dizer aqui no texto, irmãos, que havia um homem por nome de Zacarias, sacerdote, louvado seja Deus, naquele tempo. E vai dizer que em um momento dessas suas caminhadas para o templo, para fazer ali o seu trabalho, a sua obra ali, queimar incenso para o Senhor, vai dizer que em uma dessas caminhadas lá, vai dizer que ele entra para fazer aquilo que era para ele fazer dentro do templo. E vai dizer que ali aparece um anjo chamado Gabriel, e fala para Gabriel que a sua esposa ia gerar um filho. Ele, irmão, aqui neste momento aqui, ele acha que não poderia acontecer. Talvez ali no momento que ele ouve aquilo ali, ele ri.
de Abraão, porque ele achava que jamais, mesmo ele sendo servo, mesmo ele ali sacrificando, fazendo ali o que era para o sacerdote fazer, irmã Marlene, servindo ao Senhor, neste momento ele achou que isso não poderia acontecer. Por quê? Porque ele olha para a sua esposa, ele olha para ele olha para a sua capacidade, ele olha para a idade da sua esposa, e ele acha que isso não pode acontecer. Quantas vezes eu e você olhamos para o nosso problema, mesmo servindo a Deus, mesmo buscando ao Senhor, mesmo orando, mesmo clamando, nós olhamos para nós e achamos, aleluia, Jesus, que depende de nossas forças. Nós olhamos para nós e achamos que não vamos conseguir. Mas uma coisa eu quero dizer para você: se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus ele usou alguém para falar que vai fazer, você tem que acreditar no Senhor. Você tem, aleluia, Jesus, que abrir a porta do coração e crer que Ele, aleluia, Jesus, é capaz de fazer tudo e muito mais acontecer. Glória a Deus. Zacarias, ele olhou para ele olhou, aleluia, Jesus, para a sua idade, ele olhou para a idade da sua esposa, mas ele não imaginava que Deus poderia fazer o sobrenatural acontecer. O texto vai dizer que ele não tinha filho. Se ele não tinha filho, com certeza ele queria ser pai, ela queria ser mãe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas vai dizer que por causa desta dúvida, por causa desse pensamento estranho que o anjo pode perceber, diz que ele não ia falar mais nada enquanto aquilo não acontecesse. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é bom, glória. E vai dizer o texto, irmãos, vai dizer o texto no capítulo, no verso 26, que no 6º mês, que sua esposa estava grávida de João Batista. Vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, que o mesmo anjo que apareceu para Zacarias também entrou numa cidade chamada Nazaré, e foi em uma casa que ali estava Maria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz aqui: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendita és tu entre as mulheres. E vai dizer que o anjo Gabriel ali fala para ela que ela vai gerar um filho. Aleluia, louvado seja Deus. Porém, ela fica preocupada, porque ela ainda não tinha nada com seu esposo, não tinha casado ainda. Mas ele fala para ela: não temas, porque o Espírito Santo era quem ia fazer o mover. Aleluia, Jesus. Eu, quando li esse texto, irmãos, eu fiquei muito abismado, porque nesses dias de hoje, como eu falei logo no início para os irmãos, que privilégio tão grande é que dão para um ser que eles criam, enganando as pessoas e tirando o privilégio de Cristo, tirando o privilégio daquele que verdadeiramente é merecedor de toda honra e de toda glória, de toda adoração. Aleluia, Jesus. Esses dias, pastor Jacob, eu estava lá em casa. Esses dias não, ontem eu estava em casa e eu estava vendo um vídeo no Face, e daí a pouco eu comecei a chorar, eu comecei a me alegrar, porque talvez os irmãos viram esse vídeo. Nós muitas das vezes servimos a Deus, buscamos a Deus, irmã Marlene, pregamos a palavra, falamos de Jesus, falamos que Jesus ele cura, que Jesus ele salva, sabemos que Jesus ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Nós pregamos ele, nós pregamos a boa nova dele, onde nós chegamos, falamos que conhecemos ele. Aleluia, Jesus. Mas nós em nenhum momento nos dias de hoje, no dia do Natal, nós sabemos que é um dia que, vamos supor, ele completa ano, é aniversário dele, mas nós em nenhum momento abrimos a nossa boca e declaramos para ele, dizemos assim:
Jesus, eu te amo e parabéns pelo teu aniversário. E eu vi um vídeo no Face, irmãos, que eu me emocionei muito. E eu fiquei observando e aquilo falou muito comigo. E comecei ali a chorar e eu falei: que envolvimento é que eu tenho com Deus? Que intimidade é que eu tenho com Deus de não reconhecer este dia, dobrar o meu joelho, em vez de só agradecer, também falar para Ele que amo Ele, que parabéns, Jesus. Eu sei que todo dia é o dia de Cristo. Eu sei que todo dia na vida entre nós podemos parabenizar Ele pelo que Ele é. Nós podemos engrandecer a Ele, dizer para Ele que nós amamos Ele. Mas assim como eu e você completamos anos, se nossos pais ou alguém, um amigo faz um bolo e nos dá os parabéns, será que nós também não podíamos falar também isso para Jesus? Aleluia. Será que Jesus, olhando lá do céu, Ele não ia se alegrar com a nossa atitude? E este vídeo ele me chamou a atenção, porque no vídeo eu vi uma garotinha que nem a minha Rebeca, chegando, aleluia Jesus, mais ou menos às 7 horas da noite, no quintal da sua casa. E pelo vestimento daquela criança eu pude observar que ela era cristã e a família era cristã. E ela olha para o céu e ela começa a dizer: Jesus, eu te amo. Aleluia. Jesus, eu te amo. Parabéns pelo seu aniversário. Glória a Deus. Quando ela falou isso, irmãos, eu me emocionei, eu comecei a chorar, porque nós falamos que temos intimidade com Ele, mas nós não falamos isso, nós não se declaramos, nós não damos parabéns a Ele neste dia. Onde muitos do mundo estão parabenizando o Papai Noel, onde muitos do mundo estão fazendo festa, estão colocando árvore de Natal dentro da sua casa, colocando Papai Noel lá dentro, lá um boneco lá dentro, e dando seus privilégios para Ele. E esta menina, ela olha e dá os parabéns para Cristo, engrandecendo a Ele, dizendo assim: se tu estás me ouvindo, responde. E no vídeo mostra 2 trovões com claridade. Quando ela fala: eu te amo, Jesus, parabéns pelo teu dia, eu te dou parabéns. Aí ela fala assim: se estás me ouvindo, responde. E a Bíblia fala que a voz dele é como a voz de muitas águas, a voz dele é como um trovão, aleluia Jesus. E quando ela fala isso, dá 3 trovões. Glória a Deus. Aquela menina, ela olha para a sua mãe que estava gravando ao seu pai, e ela se olha assim e diz: ele me respondeu. Aleluia. 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 Glória a Deus. E quando eu estava vendo aquele vídeo, eu pude entender o porquê que esses dias essa palavra ela vem corroendo meu coração. Aleluia. Glória a Deus. E o olhar daquela menina, irmãos, foi um olhar de alegria. E aquilo ali ela falou fortemente comigo. Eu comecei a chorar. Minha Sofia falando: pai, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu falei: filha, nós prega a palavra de Jesus, nós fala que Jesus salva, nós prega que Jesus liberta, filha, nós fala que conhecemos Ele, nós fala de Cristo o tempo todo, nós anuncia. Mas neste vídeo eu vi um exemplo. No dia de hoje, quantos cristãos sabem que é o dia em que Cristo nasceu? É comemorado o nascimento. Nós sabemos, todos os cristãos sabem que é comemorado o nascimento. Aleluia, Jesus. O do mundo comemora de uma forma diferente, mas nós comemoramos o nascimento de Cristo. Glória a Deus. Mas quem de nós dobra o joelho agradecendo a Ele, dizendo que Ele é grande, dizendo que amamos a Ele e damos um parabéns para Ele? Glórias ao teu nome, Jesus. Falei: Deus, eu falo do Senhor o tempo todo, e eu nunca veio isso na minha cabeça de dizer parabéns, Jesus. Aleluia. Pelo teu dia. Aleluia. Aleluia, Jesus. O mundo vivia no pecado, o mundo estava vivendo um pecado muito grande, a nação se corrompendo, e Deus, através do seu amor lá do céu, Ele olha e vê que é preciso
vinha alguém para pregar uma palavra, uma mensagem verdadeira. Aleluia, Jesus. E ele enviou o seu filho unigênito, o seu único filho, para sofrer, para padecer, como o profeta Isaías ele fala. Oh, aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. O mundo ele pode não dar valor e não reconhecer quem é Cristo, mas nós que servimos a Ele, nós sabemos que Ele é a raiz de Davi, Oh, glória. é o leão da tribo de Judá, Aleluia. Ele é a rosa de Saron, Ele é o livro dos vales, Aleluia. Ele é a rocha inabalável, Glória. Aleluia. é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia. Meu Deus, aleluia. o Deus forte, o Pai da eternidade, a raiz de Davi. Aleluia, Jesus. Maravilha. O mundo pode mudar a situação, dizer É, Jesus. que não é isso, que é aquilo, mas nós sabemos que no Natal, aleluia, Jesus, a nossa adoração, o nosso louvor vai para aquele, aleluia, Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Aquele a qual o texto vai dizer, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Quantos nos dias de hoje, irmãos, o ano já está se afindando e ainda não separou um momento para dobrar o joelho de verdade e adorar a Ele, engrandecer a Ele, Aleluia. agradecer pelo ano, pelo dia. Aleluia. Quantos? Aleluia, louvado seja Deus. Mas que nós venhamos a engrandecer o nome dEle, Aleluia. porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Glória a Deus. Esta mulher aqui, irmãos, este homem, olharam para ele e acharam que não era possível acontecer aquele sobrenatural. Mas se Deus ele falou através do anjo, é para crer, é para acreditar. Neste ano, irmãos, eu não sei o que você pediu ao Senhor, eu não sei o que você tem orado, o que você tem buscado, o que você tem chorado nos pés do Senhor pedindo. Mas eu quero dizer para você através da palavra, o nosso Deus, aleluia, Jesus, Ele ouviu o teu choro, Ele ouviu a tua petição, e na hora certa Ele vai chegar com a providência para te entregar, louvado seja Deus. Porque o texto está dizendo aqui, porque para Ele nada é impossível, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantas coisas, irmãos, quantas coisas neste ano o Senhor Ele tem feito para mim e para você. Talvez você senta na sua cadeira e venha pregando e diz assim, mas o irmão sempre fala isso. É para você nunca esquecer, irmãos, Aleluia, é Jesus. para você nunca esquecer quantas maravilhas o Senhor já tem feito em sua vida. Verdade. Quantas vezes eu já me deparei em situações difíceis e eu sempre lembrei que a palavra diz que o Deus é o Deus do sobrenatural. Nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E eu olhar para a situação e dizer, isso eu não posso, mas aquele a qual eu sirvo, Ele pode agir através da minha vida e acontecer um milagre, louvado seja Deus. Aleluia. Quantas coisas Deus já fez na minha e na tua vida, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então que toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor seja entregue para Ele. Pode chegar o Natal, pode chegar o dia do que for, aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de ser honrado, de ser adorado, de ser glorificado. Eu estava esses dias em casa lendo o livro de Apocalipse com as minhas filhas, porque agora toda semana eu sento com elas um dia e eu vou ler a Bíblia e dar alguns ensinos para elas daquilo que Deus Ele tem me dado. Glória a Deus. Porque uma coisa que estava me incomodando em casa, irmãos, era eu
eu ver minhas filhas o tempo todo no celular, e eu, como um pai servo de Deus, eu não tirar um dia para ensinar algo da palavra para elas. E esses dias eu estava em casa lendo o livro de Apocalipse, capítulo 5. Já ministrei essa palavra. E lá vai dizer assim, que João, ele olha para aquele que está sentado no trono e ele começa a chorar. Porque um anjo dizia, gritava e dizia assim: quem é digno de abrir o livro que está na mão daquele que está sentado? Aleluia. E João, ele começava a olhar para aquele ser sentado e chorava e dizia, porque via que ninguém ali, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, se havia digno de abrir aquele livro. Mas a Bíblia vai dizer ali no livro de Apocalipse, que um daqueles anjos que estavam assentados olha para João e diz: ei, não chores, porque está aqui o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, aleluia, Jesus, para abrir o livro que está na mão daquele. Glória a Deus. Aleluia. Por que João chorava? Glória a Deus. Por que João ali se desesperava? Porque o livro que estava na mão daquele ali era um livro do juízo. Se aquele livro não fosse aberto, os propósitos, os planos de Deus para a nação jamais poderiam acontecer se aquele livro não for aberto. E vai dizer que ele olha do lado e vê um cordeiro ferido, como se estivesse sido morto. Oh, aleluia! Glória a Jesus. E vai dizer que aquele cordeiro ali, aleluia, Jesus, que ele olha parecendo que tinha sido morto, que foi ali as marcas do sofrimento que Cristo ele passou pela minha vida e pela tua vida. Vai dizer que ele vai diante daquele que está sentado ao trono, e ele pega a mão, pega aquele livro, Aleluia. e ele abre. Você sabe por quê? Que só ele era digno. Glória. Porque só ele foi quem padeceu e sofreu pela minha vida e pela tua vida. Aleluia, Jesus. Então por que tirar a adoração dele, tirar a grandeza dele e colocar em outras coisas? É, Jesus. Oh, aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Só ele é digno de honra. Maravilhoso. Só ele é digno de glória. Só ele é digno de adoração. Só ele é digno de louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e põe o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, isto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que ele tinha, o santo que pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Davi. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aí ele vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Para Deus nada é impossível. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aquilo que você está orando, aquilo que você está buscando, se não aconteceu neste ano de 2025, creia no Senhor e acredite que no ano de 2026 você receberá a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Quem crê, glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus. E a senhora dessa mão para